mensagens para esses últimos dias. É um programa diferente para despertar os filhos de Deus no tempo atual. Estamos nos dias finais deste mundo. Os acontecimentos mundiais nos mostram a aproximação de uma grande catástrofe trazida por um Deus santo, que não pode suportar o pecado. O fim de uma raça pecaminosa está próximo. As comportas do céu se abrirão para fazer descer fogo sobre a terra. Os cataclismos devem aumentar. Ciclones, maremotos, guerras, inundações, crimes, roubo em toda parte, terremotos, secas, fomes. O sol deve continuar a esquentar. As doenças incuráveis devem continuar aumentando. As igrejas denominacionais e tradicionais humanas devem continuar aumentando aos milhares. Os falsos profetas devem continuar aumentando. As grandes massas da humanidade devem continuar sendo enganadas até o ponto culminante da intervenção divina. Portanto, salvai-vos no meio desta raça corrompida e pecaminosa. Olá, ouvinte. Nós vamos continuar aqui nessa programação que tem como título Graves Mensagens para esses últimos dias. Por quê? Porque a humanidade muitas pessoas se acostumaram a ouvir fábulas de líderes religiosos, mas nós estamos aqui para apresentar-lhes uma mensagem grave, isso é uma mensagem séria. Só assim cremos que algumas pessoas podem ser despertadas para que elas possam tomar uma posição lá da verdade divina, como se encontra realmente nesse livro. Portanto, hoje nós vamos falar aqui a respeito dos erros, os 13 graves erros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso porque nós fomos dessa igreja, estive nessa igreja. Portanto, para o bem do povo, assim como eles têm o direito de andar de casa em casa, aí dando a sua mensagem de lavagem cerebral, nós também temos o direito de contestar o erro a favor da minha vida e a favor das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui. Portanto, veja bem, o nosso objetivo é tentar ajudar, já que Deus abriu nossos olhos para ver os enganos dos religiosos. Quando o mundo se acabou em água, não foram salvos quase ninguém. As grandes massas estavam realmente corrompidas, porque, segundo a Bíblia, todo ser humano havia corrompido o seu caminho perante Deus, chegando ao ponto de Deus salvar apenas Noé com a sua família. Portanto, nessa mensagem, queremos mostrar como, especialmente essa grande corporação religiosa, chamada também Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso porque as maiores corporações religiosas, aquelas que mais andam de casa em casa, de mais alcançam as nações, nós vemos que são as que mais enganam a humanidade. Portanto, agora é o tempo semelhante ao tempo de Noé, em que as pessoas vivem nas trevas porque os embusteiros e enganadores estão por toda a parte dessa terra. Portanto, nessa mensagem, queremos mostrar como, especialmente os adventistas, estão realmente em falta perante o Deus eterno. Você, para ouvir esse vídeo, para ouvir essa mensagem, você deve ter feito o que Cristo pediu em João 8,32, que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ser um livre pensador. Você não deve ser uma pessoa que seja um livre pensador para não ficar defendendo a filosofia religiosa, porque tem tantos religiosos que
quando a gente lê na Bíblia para eles alguma coisa que vai de encontro com a sua igreja, eles viram bicho com a gente. Por quê? Porque eles estão bitolados pelos seus líderes religiosos. Note bem, o primeiro erro dos adventistas, sétimo dia, veja, ó, que incorre, é semelhante ao erro das demais igrejas também que surgiram depois da morte dos apóstolos. São por criarem uma nova igreja, fazendo assim uma afronta contra o próprio Cristo, já que Cristo já havia formado a sua igreja, a verdadeira igreja, ele já havia formado a verdadeira congregação ou igreja. Isso lá no primeiro século, no ano 33. Nós sabemos que Cristo, após ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, dali para frente ele começou a reunir os primeiros componentes da sua igreja, que foi Pedro, os demais apóstolos e os discípulos. E a igreja foi confirmada lá em Pentecostes, quando recebeu o Espírito Santo. Então, por que eles inventaram essas igrejas posteriormente? Além do mais, de acordo com 1 Timóteo 1:3, não era para ninguém ensinar outra doutrina a não ser a doutrina dos apóstolos. E hoje, assim como a igreja adventista tem a doutrina da igreja adventista, as outras também têm as suas doutrinas. É um mundo em que as pessoas estão distanciadas de Deus, uma grande confederação que está fazendo uma grande afronta contra o próprio Cristo. Segundo erro, veja bem, da mesma forma que as testemunhas de Jeová têm feito, né, dando uma segunda interpretação para o texto de Daniel 4:25, que ali fala a respeito de 7 tempos ou 7 anos, que Nabucodonosor teria que viver com os animais do campo como castigo da parte de Deus. E de acordo com o capítulo 11, versículo 13, do mesmo livro de Daniel, cada tempo da profecia equivale a 1 ano, portanto foi apenas 7 anos. E as testemunhas de Jeová falam que são 2.520 anos, e os adventistas, por sua vez, os 3 tempos e meio que está em Daniel 7:25, eles falam que são 1.260 anos, a metade dos 7 tempos, que a testemunha diz que é 1.520 anos. Portanto, isso é um erro gravíssimo, só para quem tem olhos para ver, mas para o cego, não. Os cegos, é como a Bíblia diz, se um cego vier a outros, ambos cairão numa cova. Eu creio que várias pessoas que estão ouvindo isso aqui estão revoltadas contra mim. Por quê? Porque são cegas, não enxergaram, não tiveram a luz que Deus lhe deu para ter. Portanto, o terceiro erro, veja bem, as 2.300 tardes e manhãs, que eram apenas 2.300 sacrifícios que foram impedidos de realizar no santuário terrestre por um rei chamado Rei Feroz de Cara, que segundo o livro de Macabeus, que Macabeu, apesar de não ser um livro inspirado, canônico, mas é um livro histórico, e ali tem histórias verídicas. E de acordo com o livro de Macabeus, o rei Feroz de Cara, que maculou o santuário, os adventistas não sabem explicar isso. O rei Feroz de Cara, que maculou o santuário, foi o rei, o quarto rei, chamado Antíoco IV, da dinastia dos Seleucidas. Dinastia dos Seleucidas, isso é, um dos 4 generais de Alexandre, que dividiram o reino. Um era o Seleuco, e a sua dinastia chamada Seleucidas. Antíoco IV era um da dinastia dos Seleucidas, que lá em Israel obrigou os israelitas durante 1.150 dias, que era um sacrifício da manhã e outro da tarde, 2.300 tardes e manhã. Durante esses 1.150 dias, ele obrigou os israelitas a sacrificar porco no santuário, a macular o santuário, colocar idolatria no santuário, a sacrificar coisas imundas que Deus condenava. E isso cumpriu lá no santuário terrestre. Mas os adventistas falam aí de um santuário celestial. Isso é,
antes de 1844, o que eles ensinavam a respeito do santuário celestial, a respeito de Daniel 8:14, o que eles ensinavam é que 1844 era a época que o mundo ia acabar, porque o santuário para eles era a terra, que ia ser queimada. Mas quando o mundo não acabou, aí mudaram de filosofia e eram apenas adventistas, depois mudaram para adventistas do sétimo dia. Um remanescente que sobrou daquele grande movimento que ficaram decepcionados por falta do cumprimento da profecia do fim do mundo, que não ocorreu em 1844. Mas depois adotaram essa nova filosofia de um santuário celestial. Daniel 8:14, ele diz que ali refere ao santuário celestial. Mas a pergunta que se deve fazer para esse povo, que as pessoas não devem esquecer, devem perguntar isso para eles: qual foi o rei feroz de cara que maculou o santuário, que está lá em Daniel, capítulo 8, né, versículo 16 em diante? Ali fala sobre o rei feroz de cara que maculou o santuário. Qual era o rei, qual era o poder que teria condições de ir lá no santuário celestial macular o santuário divino? Jamais ninguém pode macular os céus. Deus jamais ia permitir tal coisa. Portanto, isso é uma filosofia errônea. E vejam bem, que em 1844 eles diziam que o mundo ia ser queimado. Como não aconteceu, inventaram essa outra. O único santuário celestial que nós sabemos que realmente existe está lá em Isaías capítulo 8, versículo 14. Se alguém quiser saber, leia lá, mas não é aquele santuário lá, realmente é o santuário celestial. Isaías capítulo 8, versículo 14. Mas Daniel 8:14 jamais refere ao santuário celestial. Então vejam bem, se alguém quer saber mais sobre esse santuário de Daniel 8:14, procure uma Bíblia que contenha os livros chamados apócrifo, que apesar de o livro de Macabeus, segundo Macabeus, ser apócrifo, contudo ali tem histórias verídicas. São histórias verídicas, não são livros canônicos, mas são histórias verídicas de acontecimentos que realmente aconteceram. Então leia no livro de Macabeus, capítulo 6 em diante, e você vai conhecer o rei que maculou o santuário terrestre lá em Jerusalém. Então veja bem, de acordo com Êxodo, capítulo 29, versículos 38 e 39, Número, capítulo 28, versículo 3 e 4, veja bem, e 1 Crônica, capítulo 16, versículo 40, 2 Crônica, capítulo 2, versículo 4, e etc. Tem vários outros textos. Esses textos provam que havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que foram impedidos de realizar no tempo da perseguição do povo de Israel. Nada de um acontecimento lá no santuário celestial, porque ninguém poderá entrar lá no santuário celestial para macular. Satanás tentou fazer isso com os seus anjos maus, mas foram expulsos de lá. Então, como é que alguém daqui da terra vai subir lá e macular o santuário, como diz os adventistas? Isso é uma mentira muito grande. Quarto erro: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é envolvida na política, envergonha os santos anjos de Deus e os seus verdadeiros filhos. Essa pouca vergonha, a política é uma coisa suja, e essa igreja é envolvida na política ainda querendo ser a igreja de Deus. Portanto, quinto erro: o mundanismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia no futebol, comemorando Natal dia 25 de dezembro, que é um verdadeiro paganismo. A profetisa deles mesmo disse que essa igreja foi para o mundo na desobediência da lei, na desobediência da palavra de Deus. E, portanto, quem diz isso é a própria profetisa deles, que essa igreja foi para o mundo. Portanto, o nosso objetivo é desmascarar apenas o erro dessa igreja. As verdades que eles têm, nós praticamos. Portanto, não estamos aqui nos levantando contra a verdade nenhuma, mas apenas contra o erro. Porque é o erro, é o pecado que Deus condena. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Veja bem, sexto erro, da mesma forma que a Testemunha de Jeová anunciaram o fim do mundo, veja bem, para
1914, 1975, não aconteceu nada. Os adventistas também anunciaram para 1943, 1944 e também não aconteceu nada. Então, note bem, da mesma forma que a testemunha de Jeová ficou enquadrada como falso profeta, eles também ficaram enquadrados como falso profeta, porque não aconteceu nada. Viu? De acordo com Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, o profeta que anuncia um cumpre é falso profeta, está lá no texto, lê. Se alguém duvida, pega a Bíblia e lê. Agora, não vai ficar com raiva de mim, não. Tenha a paciência, seja sincero, acredite na palavra de Deus. Então, veja bem, ainda mais, veja, o sétimo erro. Os líderes adventistas se valem de Malaquias 3, 8 a 10, para receber dízimo e oferta do povo de suas igrejas, sem nenhuma autorização divina, já que Deus havia dado esse donativo, foi apenas para a tribo de sacerdote levita, a tribo de Levi, lá no passado, de acordo com Números, capítulo 18, versículo 20 até o versículo 25. Leia lá e confirme. Portanto, veja ainda mais. Oitavo erro. A Igreja Adventista Sétimo Dia é culpada por haver excluído seus irmãos que não quiseram participar na guerra de 1914 a 1918. E depois disseram ainda que aqueles irmãozinhos eram de Satanás, só porque não quiseram participar na guerra da Alemanha. Eu tenho documentos que posso provar. Quarto erro. Os adventistas, veja bem, ensinam que a Nova Jerusalém é uma cidade literal, conforme está em seu estudo bíblico, página 723, contendo 600 quilômetros de cada lado, formando um quadrado perfeito, diz. A área dessas cidades, diz eles, pois é de cerca de 360 mil quilômetros quadrados, podendo comportar uma população 20 vezes superior à que hoje há sobre a Terra. Mas veja o grande engano deles, o grande equívoco. Veja bem, o muro dessa cidade não chega a 150 metros, só para provar que aquilo lá é coisa simbólica, coisa espiritual, e eles querem entender o pé da letra. São realmente 144 côvados que declarará o texto, e cada côvado equivale a 66 centímetros. O próprio estudo bíblico dos adventistas declara que realmente não chega a 150 metros, mas eles não têm uma inteligência, um intelecto para parar e pensar que eles estão entrando em uma grande contradição. Porque como pode uma cidade que tem 360 mil quilômetros quadrados e ter uma grande muralha que não chega a 150 metros? Portanto, isso é um grande erro deles. Então, note bem, décimo erro. Outra grande meninice dos líderes adventistas é essa: comemoram a ceia com suco de uva, dizendo que é pecado beber vinho, enquanto que os apóstolos de Cristo comemoravam com vinho, que é uma bebida alcoólica. Veja em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 a 22. Veja Lucas, capítulo 7, versículo 34, que mostra que Cristo tomava vinho. Vinho não é suco de uva, é uma bebida alcoólica. Veja que Jesus deu vinho para as pessoas na festa de casamento lá em Canaã da Galileia. João, capítulo 2. Veja bem, o 11º erro. Só porque guardam o sábado e não comem carne de porco, pensam que vão ser salvos. Isso é uma ignorância muito grande. Além do mais, 12º erro. Dizem que as outras igrejas são transgressoras da lei de Deus porque transgride o 4º mandamento, que é o sábado. Mas eles também são transgressores porque transgride o 7º mandamento, apoiando o divórcio com o novo casamento. Eu tenho o manual da igreja deles, que eu provo com o manual deles mesmo. Portanto, veja bem, o 13º erro. Não atendem o que está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, que não era para ninguém ensinar outra doutrina. Por quê que eles não atendem? Porque eles criaram também outra doutrina. Portanto, esses 13 são, pelo menos alguns
não temos tempo de mostrar muito mais erros, porque nós sabemos que eles estão envolvidos, mas pelo menos esses 3 pontos deu bem para entender, para que você tome a sua posição, deixe de enganar as pessoas com essa filosofia errônea, falando que essa é a igreja de Deus, querendo fazer a cabeça das pessoas, como fizeram a minha, mas eu escapei, graças a Deus, pela misericórdia divina, estou livre desses enganadores. Muito obrigado.